Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos continuando nesse ensino, caminhando os passos de Jesus. Aqui eu estou colocando passos que você deve dar como Jesus deu. Eu proponho 7 passos. Nós estamos ali no terceiro passo, aonde na passagem de Isaías 61, diz assim: para pregar boas novas aos mansos. O Senhor é ungido. O Senhor é consagrado para pregar as boas novas aos mansos. Olha que lindo essa passagem. É extraordinário identificar as atitudes de Jesus. E ontem nós pregávamos sobre as boas novas. As boas novas, ele próprio, falando do amor e de como ele vai se derramar para aqueles que não têm. A palavra diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Se você necessita de fé, o Senhor te dará. Mas ele não fala para você se você necessita de algo físico, palpável, peça. Ele diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é através da fé nele que você vai conquistar todas as coisas que aos seus olhos você deseja, mas nem sempre é o que você precisa. Palavra assim, um pouco capciosa, mas é isso. A gente acha que precisa daquilo, mas na verdade nós não necessitamos. E o Senhor vem e nos mostra o que realmente é necessário para o tempo em que você está. Talvez o que você está querendo é necessário. Não estou falando que é desnecessário você ter uma casa melhor, é desnecessário você ter um carro, uma ajuda, ou um prestador de serviço para te ajudar naquilo que você está construindo. Não, eu estou falando que talvez para o tempo que você está, aquilo que você está contratando não é exatamente o serviço, não é exatamente aquilo que você vai precisar para esse tempo que você está vivendo. Continua aqui comigo e você será verdadeiramente abençoado. Pai, essa é a tua palavra. Abra a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Nos leve a outro nível. Nos leve aonde o Senhor deseja nos comunicar todas as coisas. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, assim diz em Isaías 61. E lá em Lucas 4:18, que nós estamos fazendo o paralelo, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Mas vamos até aqui, para evangelizar os pobres, pregar boas novas aos mansos. Aqui eu entendo que é uma comparação da humildade com a mansidão. Não que tenha a ver, mas aqueles que realmente eles se quebrantam, realmente aqueles que se diminuem para receber. O manso aqui, eu sei que eu poderia estar cobrando, brigando, mas não faço. Eu decido ser mansa, eu decido ficar calma nessa situação, baixar minha bola. Sabe quando fala assim, baixa a sua bola? Baixar minha bola para ouvir o que tem a seguir. Esse é o manso, comparado com o pobre, comparado com aquele que tem menos instrução. Então, de repente, você vai agir como uma pessoa que não tem instrução, que é diminuída, que é assim humilde, que não tem todas as informações para receber as boas novas. É necessário um coração limpo e sincero. Para você receber as boas novas do Senhor, vai te confrontar, porque você vai falar assim, não é isso que eu imaginei, não é isso que eu esperava, não é isso. Mas não é sobre ser ou não ser aquilo que você esperava, é sobre um outro nível, é sobre um estágio superior, algo que a sua mente não alcança. Então, por isso, nós oramos todos os dias para a palavra entrar no nosso coração. Nós oramos todos os dias para abrir a nossa mente. Abre, Jesus, a nossa mente. Mostra-nos, nos revela. Aqui a pregação de boas novas para os humildes está em Mateus 5:3. O Sermão da Montanha diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa linda. Jesus já começa o sermão
falando na necessidade espiritual de ser humilde, de ser manso, de ser pobre, de ser alguém que se faz incapaz. Não digo que você seja incapaz, não. Você se coloca na condição não sei, me capacita, Jesus. Não entendo, fala mais. Deus, eu quero enxergar mais. As boas novas, tudo que Jesus vai derramar sobre a sua vida, está numa condição em você ser humilde, pobre de espírito, mansa de coração, para receber isso. Porque se eu acho que sei tudo, eu ajo então agora com uma arrogância, com uma certa prepotência, eu ajo agora, eu começo a agir de uma forma a me sobressair dos outros. Não é sobre isso, é sobre você dar um passo abaixo e dizer, fala que eu te escuto. Em Mateus 11, do 4 ao 5, João Batista, quando ele é perguntado sobre Messias, Jesus responde a ele. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Que coisa linda. Aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus vai de aldeia em aldeia, um povo humilde. Ele buscou 12, mas entre o povo, pescadores, homens que não eram letrados, homens que não eram tão importantes assim na sociedade. Mas por quê? Jesus procura na simplicidade o seu apostolado. Por que ele procura na sua simplicidade? Porque as pessoas simples, as mais humildes, elas lutam e elas agarram e elas fazem as coisas valer a pena. Porque quando a pessoa acha que ela já tem as coisas, que ela já tem tudo, ela não recebe mais. Ela é como se ela se colocasse na posição de ensinar e não mais na de aprender. Por isso que quando a gente conquista uma certa evolução espiritual ou conquista algo de prosperidade, devemos manter essa humildade, manter essa inferioridade, porque nós somos muito inferiores a Deus. Nós somos inferiores ao que Ele pode fazer e proporcionar na nossa vida. Porque se o orgulho entrar, nós deixamos de ouvi-lo e percebemos ao seu redor. Nós olhamos ao redor e não mais percebemos o que Ele representa. Os pobres aqui, é dito para João Batista, essa parte. Pode ser que você tenha posses, você seja uma pessoa bem de vida. Aqui não é sobre dinheiro. É um pobre onde você se despe, né? Você retira de si próprio, é se despir de uma sabedoria, é se despir de um conhecimento para abrir a sua mente e receber um conhecimento revelado que desce do céu. No acolhimento aos marginalizados, ele fala dos pobres também, que todos aqueles que foram marginalizados pela sociedade, coxos, cegos, doentes, viúvas, não poderiam adentrar o templo, eles ficavam na porta. A palavra diz ali em Atos, eis que ali na porta formosa, a qual tinha um coxo. Então os coxos ficavam para o lado de fora, não entravam na assembleia, porque lá atrás na lei era para ensinar que precisava ser perfeito, para quando Jesus viesse, a perfeição fosse identificada. É sempre falando de Jesus, é necessário uma perfeição. Então, era uma lei que mantesse eles fora. Mas também, desde o tabernáculo, essa lei veio também para proteger, porque muitas das doenças eram contagiosas, muitas das doenças se alastravam e o povo não ia subsistir no deserto, principalmente com pouca água, com escassez de água. Então também parte dessa lei não é uma discriminação social, mas era como uma proteção à saúde. Porém, foi usada para discriminar socialmente muitas pessoas da época. E Jesus sai daquele contexto de ficar sempre no templo, porque
quem era rabino na época, era mestre, ele ficava no templo. Mas Jesus sai desse contexto do templo e vai evangelizar aqueles que não teriam a oportunidade de receber a palavra. E Lucas 19, do 9 ao 10, vai falar então de Zaqueu, era rejeitado e visto como pecador. E Jesus diz para ele, hoje houve salvação nesta casa, porque Jesus vai, ceia com ele, come com ele, e aí ele como fala? Ele é retirado, a mente dele é retirada daquele pecado e ele se debruça, se rende e ainda faz um ato de restauração de tudo aquilo que ele roubou. Quer coisa melhor que isso? Além de se afastar do pecado, há uma atitude de ser restaurado tudo que foi roubado na época. Em Lucas 7, 36, a mulher pecadora, enquanto os religiosos desprezavam, Jesus perdoa os seus pecados, exaltando a sua fé. Hoje eu vou ministrar até aqui para você compreender que você pode ter um coração humilde, você pode ter um coração ensinável, um coração sincero, que busca a resposta, porque a resposta sempre virá de Deus. Eu deixo essa palavra ao seu coração, seja verdadeiramente abençoado.